Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Okla. A gente vai estar falando hoje sobre um assunto muito esperado, que é o assunto de Docker, tá? Vou tentar gravar isso da forma mais rápida possível, da forma mais objetiva possível, para que qualquer pessoa que tenha conhecimento ou que não tenha conhecimento possa se aprofundar e entender sobre o assunto, tá? Eu fiz uma pequena listinha aqui só para a gente ter uma guia, porque esse assunto é bastante longo. Tá? Eu também não queria passar por cima de tópicos mais essenciais, tá? Antes até de entrar na parte da utilização das linhas de comando e tudo mais, tá bom? O que é o Docker? Pessoal, o Docker, na verdade, ele é uma empresa, tá? Existe uma empresa chamada Docker. Então você pode vir aqui. Não, existe uma empresa chamada Docker e eles criaram um software que cria, digamos assim, softwares em forma de containers, tá? E isso é muito, às vezes na prática, digamos assim, é muito parecido com o método de máquina virtual. Então, se você já utilizou uma máquina virtual, você sabe que você consegue emular um sistema operacional dentro de outro. Então, se eu estou aqui dentro do meu Windows 10, eu consigo instalar uma versão de Linux, por exemplo, aqui, ou uma versão de macOS. Né? Então, eu consigo emular sistemas dentro de sistemas. Mas existe uma característica primordial que é a diferença entre os dois. Tá? Aqui vocês podem ver que aqui é a máquina virtual, a minha VM, e aqui tem um container Docker. Tá? O primeiro ponto em que ambos são iguais é que ambos precisam de um hardware. Eu preciso instalar esse sistema operacional em cima de uma máquina física. Tá? Ambos têm um sistema, um host OS, ou seja, um sistema operacional, e que pode ser um Windows 10, pode ser um Linux, pode ser um macOS, não importa. Tá? E aqui começa a grande diferença. Na máquina virtual, você utiliza um hypervisor. O hypervisor aqui pode ser o VirtualBox, pode ser o VMware, pode ser o Hyper-V da Microsoft. Então esse cara vai simular, no final das contas, outro hardware. E aí esse sistema operacional que está aqui, ele vai reconhecer esse segundo hardware, você vai definir uma configuração para ele vai emular um hardware. Você pode prestar atenção, que eu não sei se vocês já perceberam, mas quando você entra numa máquina virtual, quando você vai lá no gerenciador de dispositivos do Windows, você não encontra a sua máquina física. Ou se você tem uma placa de vídeo dedicada na sua máquina física, você não vai encontrar a mesma placa de vídeo dedicada na máquina virtualizada. Por quê? Porque essa virtualização ele meio que camufla, ele cria dispositivos derivados do hypervisor para que você possa trabalhar aqui dentro. Então, qual é a grande desvantagem desse método? Primeira coisa, eu tenho replicação de sistemas operacionais. Porque se eu tenho um Windows 10 aqui, e eu vou ter, sei lá, mais 3, 4 máquinas virtuais do lado, eu vou ter desperdício de espaço. Outra coisa também é que se eu não estou interagindo diretamente com a minha máquina física, eu estou interagindo direto com o hypervisor, e o hypervisor se comunica com o sistema com só o hardware, eu tenho aqui uma perca de comunicação. Né? A velocidade de comunicação aqui é inferior quando comparado com o Docker. Então eu tenho aqui menos eficiência. Tá? E fora a questão do espaço, tem menos eficiência, o Docker tende a ter maior desempenho. Por quê? Porque ele é mais enxuto. Porque imagina só, eles tiraram essa camada de OS e pensaram o seguinte: poxa, se eu tenho um sistema operacional aqui embaixo, por que eu preciso replicar ele aqui em cima? Por que eu não faço uma camada em onde é que essa camada, os system calls aqui, todas as chamadas de sistema, né, todas as bibliotecas que eu preciso utilizar do sistema operacional, por que o Docker Engine não faz essa interligação para mim? Tá? Então, tudo que eu preciso, ou que o aplicativo precisa para funcionar, a aplicação precisa para funcionar, ele chama das suas próprias bibliotecas, tá? Que ele consegue ter essas bibliotecas personalizadas de forma isolada, ou seja, eu consigo ter um aplicativo isolado, do mesmo jeito na máquina virtual, só que sem ter as redundâncias que a máquina virtual tem. Então, só para ficar claro, quais os principais, que eu posso dizer, os dois principais pontos? Menos espaço. Então, uma máquina virtual aqui vai estar ocupando 10, 12 gigas, quando um container Docker vai estar em média de 400 MB a 1 GB, dependendo da aplicação, dependendo, claro, do que você está rodando aqui. Mas a ideia é de que um container ele tenha dentro dele somente o necessário para aquela aplicação. Tá? O segundo ponto é a questão de desempenho, que como eu tenho aqui uma comunicação direta, digamos assim, com o hostOS e o servidor, eu tenho menos camadas, automaticamente esse modelo me apresenta mais desempenho. E fora que eu consigo, como eu estou utilizando o hardware, digamos assim, sem ser simulado, ou seja, eu não estou usando uma virtualização de hardware, e sim uma virtualização direta de software, então o que isso vai acontecer? Eu vou poder utilizar os dispositivos daqui.
Eu vou poder compartilhar de uma forma mais fácil os dispositivos que o meu sistema operacional utiliza. Tá? Isso aí é uma outra vantagem também. Vamos imaginar que você tem uma placa de vídeo aqui, né? Você tem um Kali Linux em Docker, e aí você quer compartilhar sua placa de vídeo com o seu container. É possível, né? Então você consegue executar, fazer esses compartilhamentos entre vários containers, tá? Então, pessoal, eu acredito que ficou bem claro a explicação, então a gente já matou 2 pontos, já me explicou a diferença do Docker e qual a diferença o que é o Docker, na verdade, e qual a diferença do Docker. E agora vamos para a parte que muita gente confunde, né? Eu tenho, pessoal, o Docker Desktop, que a gente vai estar explicando também, o Docker Engine, certo? O Docker Engine é esse aqui, ó, tá? Ele se comunica diretamente com o sistema operacional e os containers. É através do Docker Engine que você gerencia esses containers, tá? Então, acho que até posso fazer aqui, API Docker Engine. Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem de que como funciona, ó. Certo? Então eu tenho o Docker CLI, certo? O Docker, o REST API, que são as APIs que fazem a comunicação com o Docker Daemon. Então o Docker Daemon está embaixo, ou seja, o Docker Daemon está aqui dentro do Docker Engine, tá? E aí ele faz essa comunicação. Então eu vou poder usar o Docker CLI. O Docker CLI, como vocês podem ver, é o cliente que eu gerencio as máquinas virtuais. Eu prefiro gerenciar através da linha de comando, mas eu também tenho a possibilidade de utilizar o Docker Desktop, que é como se fosse o modo GUI, né? O modo guiado, né? O modo visual, o aplicativo que me possibilita também gerenciar esses containers, mesmo que de uma forma bem fraca. Tá? Eu geralmente não gosto de instalar o Docker Desktop, mas tem gente que gosta, porque fica um visualzinho bonitinho, consegue controlar algumas coisas básicas, beleza. Mas assim, eu recomendo você utilizar totalmente pelo Docker CLI, tá? Então, seguindo, então o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer a instalação do Docker Engine. Eu vou fazer aqui dentro do WSL, usando uma distribuição Ubuntu. Então eu não vou instalar dentro do Kali, tá? Mesmo que você possa também instalar dentro do Kali, mas eu vou deixar separado, tá? Eu já fiz a instalação aqui pelo WSL. Se você prestar atenção, dá um WSL list, você já tem um Ubuntu instalado. Se você não viu a videoaula ainda de como instalar o WSL, como instalar o Kali no WSL e como instalar esse Ubuntu aqui, recomendo você dar uma olhada nessa playlist, o início dessa playlist, para que você possa aprender a fazer essa instalação, tá bom? Então eu vou usar o Ubuntu já está instalado, vou até abrir ele aqui. Beleza, vou dar um sudo su. Certo? Já entrei, tá? E aí eu vou pro Google e boto assim, ó, Docker install Ubuntu. Ele já vai cair direto nessa página aqui, ó, do Docker Engine, tá? Se você também quisesse entrar, naturalmente pelo próprio Docker, você pode botar aqui Docs, Docker Docs. Ó, você cai na página de documentação, aí você vem na parte, se eu não me engano, aqui, ó, manual, se eu não me engano, isso. Aí você vai ter toda a instalação e aqui embaixo vai ter o Docker Engine. Instalação no Ubuntu. Beleza. E aí eles falam os requisitos, quais as distribuições que são aceitas, tá? Se você já tiver instalado, eu recomendo que você desinstale, caso você queira fazer a instalação direto aqui. Ele vai instalar o repositório oficial, então você vai ter atualizações direto do desenvolvedor. Então por isso que eu acho interessante instalar por aqui. E a outra vantagem também é que você pode fazer manualmente, se você quiser, se você é um cara raiz aí, você pode fazer isso, mas eu gosto de praticidade, né? Então eu venho aqui no finalzinho, a Docker forneceu um script de instalação. Então eu só preciso copiar esse comando aqui, ele vai fazer um download de um arquivo em shell, então ó, cur, beleza? E logo em seguida, eu preciso executar, nem precisaria do sudo, né, porque eu já estou em root, no modo root, tá? Então ele vai executar o SH vai chamar esse script em shell aqui e vou dar um enter. Nesse momento ele fala que eles recomendam usar, né, o Docker Desktop no Windows, tá? Mas a gente vai fazer isso aqui também, calma, que a gente vai utilizar ele, tá? Mas, como eu falei, você pode simplesmente utilizar o Docker só pela linha de comando, não tem problema nenhum, pessoal. Tá? Ele dá um sleep aqui de 20 segundos, caso você queira cancelar, mas ele já faz o processo de instalação, tá? Bom, depois do processo de instalação, tem algumas etapas aqui, ó. Continue para Post-Installation Steps. Acho que as duas etapas mais importantes agora é você adicionar o seu usuário comum, o meu é Okla, né? O meu usuário comum ao grupo do Docker, para que o meu usuário comum também possa gerenciar o Docker, porque senão apenas o usuário root vai conseguir gerenciar, tá? Isso é importante. E logo em seguida adicionar basicamente essas duas linhas aqui, ó.
para que o serviço do Docker inicialize junto com o WSL Ubuntu. Então, na hora que eu abrir o Ubuntu, ele vai inicializar esse WSL com o sistema Ubuntu dentro e automaticamente ele vai inicializar o Docker também. Então, o Docker vai ficar parado até que você dê um service Docker start, tá? Então, são esses dois comandos. Olha, já instalou o Docker para mim, né? Para verificar se ele está funcionando, eu posso digitar isso aqui, ó, docker run. Acho que, se eu não me engano, tem até esse comando aqui, ó, no finalzinho. Aqui, ó, docker run hello world, né? Dá um hello world aí. Pra quem não sabe, deixa uma maldição pra quem não dá hello world nas coisas. E aí, ó, o que que aconteceu, ó? Ele falou que o Docker não está rodando, o Docker daemon não está rodando. Então, eu dou um Docker, aliás, um service Docker start. Beleza, inicializei o meu Docker, tá? Agora, se eu der um setinha para cima, um Docker run hello world, ele vai baixar o arquivo de imagem, a gente vai já falar também sobre isso, e ele já deu meu hello world, ó. Hello from Docker, tá? Então, meu Docker está funcional. Então, vamos passar para a parte de post installation. Eu vou adicionar aqui ao grupo Docker o meu usuário desse Ubuntu, que é Okla. Opa, acho que eu não copiei não. Beleza, adicionei. E também vou colocar o meu serviço ser inicializado junto com, ó, sincronizou, executando, beleza. Esse aqui geralmente costuma não dar nenhuma resposta, mas eu gosto também de executar ele. Mesmo que eu ache que ele também não faz muito sentido aqui, mas foi. Beleza? Pronto. Posso remover o script, não tem problema nenhum. E agora eu vou dar um Docker. Se eu não digitar parâmetro nenhum, ele vai dar o ajuda. E aqui, pessoal, eu tenho os inúmeros comandos para se trabalhar. São muitos comandos, tá? Eu recomendo que você leia a referência, né? Ou pode clicar aqui também, tanto faz, né? E aí vocês podem ver que todos os comandos têm uma explicação. O que é o Docker Attach? Vamos lá ler. Então recomendo que, se você quer se aprofundar, dê uma olhada no manual. Mas, pessoal, o manual é a primeira coisa que vocês têm que ler quando querem aprender qualquer coisa. Não é no curso X, não é no curso Y. Os cursos, eles servem, também não vou dizer que os cursos não servem, mas os cursos, eles são mais para trazer o dia a dia dos profissionais. Então, eu vou estar passando o bizu, né? O jeitinho ali, a manha, para que você que já trabalha com aquilo ao longo tempo. Então, por isso que eu gosto de dizer que a gente tem que ir atrás de profissionais qualificados, profissionais com mercado de trabalhar com aquilo, para que você possa extrair essas informações. Porque a informação técnica, ela está aqui para ser estudada. Então vocês podem perceber que eu posso simplesmente vir, ler a documentação inteira do Docker e eu vou ser especialista e eu posso dizer, um sombra de dúvida, que isso aqui vai ensinar muito mais que muito curso por aí. Ah, Okla, tu tá desvalorizando o teu próprio vídeo? Não, porque o meu é de uma introdução, às vezes você não sabe nem por onde começar. Então eu gosto sempre de dar o caminho das pedras. Eu mostro o que é, dou uma introdução, mas está aqui. Leia isso aqui se você quiser continuar, se você quiser avançar em cima desse assunto, tá? Então, fiquem cientes disso, coloquem na cabeça que a documentação de vocês é a melhor coisa. Ah, Okla, eu não sei inglês. Beleza, traduza. Ó, todos os navegadores, acho que o Chrome tem isso por padrão, mas eu uso o Edge já tem por padrão. Então, eu já consigo traduzir tudo. E a tradução está cada vez melhor. Então, você não tem mais motivo para não estudar nas documentações, tá? Então, voltando aqui. Então, o primeiro comando que eu posso dizer, e a gente já matou a questão da instalação aqui. Ah, a instalação do Docker Desktop. O Docker Desktop, pessoal, você pode simplesmente vir aqui em... Aqui, ó. Install Docker Desktop em Windows. É um instaladorzinho, pessoal, não tem muito segredo. Tá? Você baixa, abre ele, ó. Ele dá algumas recomendações, ele recomenda já usar, ó, o WSL backend, ou seja, o backend, quando eles referenciarem a backend aqui, eles estão falando ao Docker, o Docker daemon, né, o nosso Docker Engine, tá? Então, aqui eu já estou baixando. Não tem muito o que fazer, acho que, ó, vou instalar aqui também. Enquanto ele abre aí. Opa, pronto. Acho que foi 2 vezes, né?
Deixa eu ver se pronto. Inicializando. Ó, use o WSL2 em vez do Hyper-V. Por padrão, ele usa... É porque para a Microsoft também tem umas gambiarras que a Microsoft faz também que, no fim, é assim. O Hyper-V é o sistema de virtualização da Microsoft, tá? Só que o WSL usa o Hyper-V ali por baixo para poder emular o WSL. Só que o Docker também utiliza o WSL, o Docker utiliza também o Hyper-V por padrão, se você não tiver o WSL, para poder emular. Então, no fim, tudo utiliza o Hyper-V, tá? Então ele tá só falando que, ó, usa o WSL2 em vez do Hyper-V, tá? Lembrando que o seu container aqui tem que estar WSL2. Eu também explico como fazer isso lá no primeiro vídeo, então se atentem a isso, tá? Na versão WSL2, tá? E aqui eu dou um OK. Ele vai fazer o processo de instalação. Enquanto isso, vamos voltar para cá, que a gente tem o primeiro comando, que é lá do reference. API, Docker Engine, não, command line, Docker. O comando, acho que o mais importante, o que você talvez vai mais utilizar, é o Docker Run. Aqui no Docker Run, como o próprio nome já diz, é executar. E o Docker execute tal coisa. Como a gente fez aqui, por exemplo, quando a gente quis mostrar o Hello World, né? Então vocês podem perceber que eu dei assim, ó. Docker, execute o Hello World. O Hello World aqui é uma imagem, tá? A grande vantagem de você utilizar o Docker é porque já existem imagens prontas de aplicativos. Então olha que maravilhoso. No mundo normal, você tem que instalar a máquina virtual, depois de instalar a distribuição que você quer, aí você tem que ir lá instalar o serviço, configurar. Vamos supor que tu queira utilizar o MySQL. Aí você teria que ir lá entrar, configurar, baixar, instalar, configurar bonitinho, botar a senha, pronto. Aqui não, com uma linha de comando você já traz ele previamente configurado. É muito rápido, tá? Então, sempre quando for o run, sempre associe a execução, a criação, digamos assim. E aqui logo, sempre por último, vem o nome da imagem, tá? Então vamos lá. Como é que eu faço então para procurar imagens? É muito fácil. Docker, sempre começa com Docker. Se eu não sei, eu dou um Enter e dou uma olhada aqui, ó. É muito óbvio os comandos. Então search é para o quê? Procurar imagens no Docker Hub. O Docker Hub é, resumidamente, uma loja. Olha aqui, ó. É linda essa loja, né? Eu quero instalar o MySQL, como eu falei, que é um banco de dados. Aqui, ó. Vários autores, várias imagens, algumas imagens fornecidas pelo próprio desenvolvedor, algumas fornecidas pelos verificadores, né, usuários verificados, e outros fornecidos por sponsors, né? Ou seja, pessoas patrocinadas. Se não me engano, sponsor são os patrocinados, tá? Então, eu tenho aqui a imagem oficial, ó. Já teve 1 bilhão de downloads, 10k de estrela, e aqui, ó, ele fala como baixar a imagem. Você pode perceber aqui que ele não tem o RUM. Isso aqui é um outro comando para você baixar a imagem para o seu computador. A gente vai já explicar também como fazer isso, tá? Então aqui ele tem as versões, ele trabalha com a versão 8 e a versão 5.7. E a outra vantagem disso também, você pode ter várias versões do mesmo banco, um em cada container. Isso é ótimo. Então se eu trabalho com versões diferentes, eu estou no ambiente de desenvolvimento, eu quero testar isso, ou eu estou no ambiente de teste, de hacking, eu quero testar uma vulnerabilidade específica, eu posso baixar aquela versão daquela vulnerabilidade. Então eu consigo ter isso de uma forma muito rápida, tá? Aí aqui ele vai falando, ó, como executar, ó, o Docker Run, ó, startando o MySQL Instance de forma simples. Pessoal, é esse comando. Não tem outro segredo. Não tem, tá? Então antes de a gente copiar aqui, então o Docker Search, então eu poderia fazer isso aqui, ó, Docker Search MySQL. Isso aqui que apareceu é esse mesmo resultado aqui, ó. O mesmo. Então você pode buscar via site, né? Ou você pode buscar também via clique. E aí para você, como você pode perceber, eu preciso, não é que eu preciso, mas seria interessante você já baixar a sua versão, a sua imagem pro seu, no caso pro meu WSL, né? Então eu posso usar o Docker Pull, ou seja, é como se por baixar, pegar, né? E trazer para offline e o nome, MySQL, tá? Ó, você pode perceber que por padrão, quando eu não defino nada, ele baixa a última versão e ele começa a baixar. Demora um pouquinho, às vezes, dependendo da sua internet, tá? Mas depois que ela tá offline, é uma linha de comando. Clicou, tá online. Muito rápido, tá? Baixou, ó. Beleza? Agora, para conferir se ela tá baixada, eu dou um Docker Images List, se não me engano. Não, é Docker Images só. Aqui.
Então, ó, deixa eu só subir aqui. Pronto. Então é o seguinte, deixa eu aumentar para vocês também. Então é o seguinte, eu tenho aqui a imagem do MySQL na sua última versão, tá? Que foi criada há 4 semanas atrás, tá? E o ID dela, essas 4 semanas atrás aqui, deve ter sido a última atualização que ela teve. E a imagem do Hello World que eu tinha baixado. Lembra lá quando eu dei o Docker Home? Eu dei o Docker Home. Aí vem o detalhe. Toda vez que eu dou o Docker Home, ele automaticamente já baixa a imagem para mim. Então eu não preciso dar um Docker pull das imagens antes, tá? Só se você quiser. Então, se você quiser gerenciar ali as imagens que você quer, ok, beleza. Mas caso contrário, você não precisa, tá? Deixa eu ver aqui o Docker Desktop já instalou. Docker Desktop. Até ele abrir aí. Vamos continuar. Então, pessoal, você não precisa estar baixando. Só o fato de você utilizar isso, você usar essa imagem pela primeira vez, ele já baixa e deixa salvo no Docker Image, tá? Um outro detalhe também que eu acho importante é que quando você for dar um Docker Pull, você pode especificar qual é a versão que você quer. Aqui a gente tem disponível a 8, isso aqui são as nomenclaturas que você pode utilizar, ó. 8.0.31, 8.0, ou apenas 8, ou lateste, ou 8O, enfim, qualquer nomenclatura dessa você vai estar baixando uma versão específica. Vamos baixar aqui a 5 Debian. Ó, eu boto a imagem que eu quero, 2 pontos, e a versão que eu quero. Aí ele vai baixar para mim também. Bem tranquilo. Pronto. Faço novamente um Docker Image, ó. Agora eu tenho MySQL na sua versão 5 e MySQL na sua última versão, tá? Então, pessoal, olha como é fácil, né? Olha como é rápido. E aí, vamos executar. Vamos criar o nosso primeiro container, tá? Então, o que você faz? Você cola aqui. Não é todo repositório que tem essa explicação bonitinha, tá? Eu adoro quando tem, mas quando às vezes você tem que meio que ir no braço para tentar entender o que o cara quer, como criar e tudo mais, tá? Então, já avisando aí para vocês que nem tudo são flores no mundo do Docker, né? Então, ó, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô chamando o Docker e rodando o RUM. Ou seja, vai ser a primeira vez que eu vou executar, eu vou criar, né? Não tem um Docker Create, né? Então é o Docker RUM. Eu defino um nome para ele, que é som-MySQL. Quando eu passo o "-e", pessoal, é porque existe algum parâmetro que eu preciso preencher para que aquele serviço rode. Então, como vocês sabem, o MySQL, quando você está instalando, você precisa configurar a senha de root, né? Eu falo como vocês sabem, mas talvez vocês não saibam, né? Então, mas para quem não sabe, você precisa instalar, você precisa configurar uma senha de root que você coloca aqui, ó, tá? Então, eu vou simplesmente, vamos botar aqui MySQL. Ok, é o nome que eu quero. A senha vai ser uma senha bastante difícil, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? O "-d", pessoal, o "-d" aqui, se eu não me engano, é de persistente, tá? Vamos dar uma olhada aqui, lá no Docker Home, no reference, ele fala desse "-d". Ó, modo disattached. Ó, para iniciar um container no modo desanexado, usa essa opção. Por padrão, por design, não é para design, os containers inicializados no modo desanexado saem quando o processo raiz costuma executar a saída do container. Se eu me engano, o que ele está falando é o seguinte: no momento que eu fechar aqui o terminal com o "-d" executando, tá? Eu vou até confirmar isso para vocês, mas eu acredito que seja isso, tá? Ele vai deixar de existir. Vou colocar o "-d", depois a gente faz um teste. E aqui, pessoal, é a versão, a imagem que eu quero, tá? Ele bota tag aqui, porque a tag seria qual a versão que eu quero, né? Como eu já expliquei. Então, vou colocar só o MySQL. Vamos ver aqui qual a versão que eu quero. Se eu não colocar nada, ele vai interpretar que é a última versão. E é isso que eu quero fazer mesmo. Eu quero que ele rode na última versão, tá? Vou dar um Enter. Ó, ele criou um ID gigante para ele. Esse ID é um ID único. Então não tem como vocês podem perceber, eu posso ter aí vários containers e cada um vai ter um ID diferente, para não correr o risco de ter conflito, né? E agora, para saber se esse container está rodando ou não, eu dou um Docker PS. E aí está. Eu tenho aqui o container ID, de uma forma resumida, tá? Eu tenho a imagem que eu usei. Eu tenho aqui qual foi o comando que foi executado internamente, né? Geralmente isso aqui aponta para um script shell,
em que você pode criar como se fosse um Dockerfile, mas a gente não vai entrar nesse mérito, tá? Se vocês quiserem bastante, comentem aí embaixo, façam seus comentários para que eu possa fazer um vídeo explicando como criar seus próprios containers personalizados com Dockerfile, tá? Mas não é o mérito disso aqui, e eu acho que também para a parte de hacking não é um assunto muito interessante não, tá? E aí, quando ele foi criado, há 21 segundos, como é que está o status dele? O status dele está up, ou seja, ele está ligado, né? Quais as portas que estão expostas, para a minha rede, a 33.06, que é a porta padrão do MySQL. Tem uma outra padrão também aberta aqui, que é a 36060. Todos, ambos em protocolo TCP. E qual é a imagem? Qual o nome que eu atribuí? No caso foi MySQL, tá? Aqui é a imagem e aqui é o nome, tá? E aí, se você quiser ver mais detalhes, porque, por exemplo, o Docker ele cria uma rede interna, tá? Essa rede interna, ela pode ser acessada pela minha própria máquina, tá? E através do IP do meu WSL eu consigo acessar as portas dos serviços que eu estou utilizando. Isso é um conceito talvez um pouco mais complicadinho, mas eu também não sei se eu vou ver aqui como é que vai ficar essa questão desse vídeo, porque eu não, como eu falei, eu quero fazer o mais rápido possível essas explicações, tá? Pra não complicar na cabeça de todo mundo, tá? Então, ó, eu tenho aqui o Docker, nesse sentido, rodando. Se eu quiser verificar os dados dele, ou seja, como é que está esse container e quais as informações atribuídas a eles e o que foi setado, todas as informações que eu preciso, você pode vir com Docker Inspect e o nome desse container. Eu posso tanto usar o nome, pessoal, como eu posso também usar o ID. Qualquer um dos dois, tá? Então, vou botar o nome e ele vai trazer tudo, ó. Ele vai trazer qual o gateway dessa minha máquina, qual o IP que ela está pegando nesse momento. Isso aqui vai ser uma coisa interessante para a gente usar. A rede é uma /16, se você não sabe exatamente com isso, não se preocupe, isso não é uma coisa importante nesse momento, tá? Eu também tenho as portas que estão expostas. Eu tenho qual foi o script que foi executado na inicialização. Eu tenho quais os volumes que estão sendo compartilhados pela minha máquina. Esse aqui, volumes, pessoal, são como se fossem os discos que eu posso utilizar. Também não vou entrar nesse mérito, tá? Aqui a senha que eu defini, ó, na inicialização, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qual a versão do MySQL está rodando. Então tudo eu consigo ver aqui, ó, tá? Todas as informações eu consigo ver de uma forma bem clara, tá? Voltando aqui. Então agora que eu sei o IP da minha máquina, do meu container, agora eu posso fazer assim, ó. Primeiro, um ping, vamos saber se ele está respondendo. Está respondendo. Então meu container está conectado, né? Agora eu posso vir assim, dar um telnet. Vamos botar um telnet, um IP, para saber se a porta 3606 está online. Beleza. Ele está aqui, talvez ele esteja pedindo uma senha, mas eu não vou colocar essa senha agora. Mas talvez seja a senha do banco. Então, eu posso inclusive tentar me conectar aqui. Vamos tentar aqui, MySQL, -u, root, -p. Aí não, faltou o -h, que é o IP, e -p. Eu não tenho um cliente instalado aqui. Tá, deixa eu instalar aqui um cliente. Beleza, vamos tentar de novo. Agora ele está pedindo a senha difícil lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, estou dentro do MySQL. Show, databases, aqui. Não tem segredo, pessoal, é muito prático, tá? Vou dar um Ctrl D, sair. Agora você me diz assim, não, Okla, eu não quero mais esse container, quero excluir ele. O que a gente faz? Primeira coisa, eu dou um Docker stop e o nome dele. Preciso parar esse container. Agora eu volto para dar uma olhada nele, Docker PS. Subiu. Então quer dizer que excluiu? Não. Ele está parado. Para você ver todos os containers, inclusive os parados, aí você tem que usar o Docker PS-A. Aí aqui ele está mostrando, ó, o nosso Hello World e o MySQL. Aí você pode usar o Docker RM, MySQL, vou excluir os dois, ó, ao mesmo tempo. Ó, e o Hello World. Dá um Enter. Ele está dizendo que não achou um container para o Hello World. Porque o nome é esse. Desculpa. Sorry. Erro meu. Pronto. Então Docker PS-A. Agora de fato não tem nada. Tá? Então eu posso agora reinstalar o meu serviço de novo, meu container lá, ó. Inclusive utilizando o mesmo nome. Ou utilizando uma versão diferente. Não sei. Então, dou um Enter. Executor de novo. E aí está. Então eu recrio e crio muito rápido. Vocês percebem que a imagem já está baixada. Eu não preciso mais baixar nada. Com a linha de comando você já tem um serviço rodando, tá? E aqui, vamos aceitar aqui os termos.
Vamos ver se ele se conecta. Está startando. Deixa eu ver aqui se ele já está conectado. Ó, conectou. Skip. Acho que ele não pegou ainda o... Ó, ele está usando a minha máquina. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em configurações. Ok. Ó, uso o WSL como base. Tá. Docker Engine. O Kubernetes, pessoal, é outra coisa que depois a gente pode estar falando, tá? Ó, você está usando para gerenciar o Windows. Você pode configurar os limites de CPU alocando o WSL config. Ó, beleza. Vem aqui WSL Integration. Aí você marca aqui um Ubuntu, ó, que é onde está instalado o teu WSL. Aplica e restarta. Aplica e restart. Ele vai restartar sozinho. Vou fechar aqui. Kit Docker Desktop. Parando. Tá vendo por que eu não gosto muito dele? Ele é muito lento. Já tinha feito 4 comandos aqui já. Tá? Mas como eu sei que tem gente que vai pedir, enquanto ele abre a gente vai continuando aqui, tá? Então o Docker PS, ele já está aí de novo. Então você sabe que eu posso dar um Docker... Ah, se você pode dar um Docker stop MySQL. Foi? Eu excluí? Ah... Peraí, acho que tem a ver com o que eu acabei de fazer aqui. Calma aí. Beleza, eu acho que a partir de agora ele está conectado. E eu acho que ele meio que zerou aqui. Deixa eu dar um Docker. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou dar um Docker 1. Ó, ele vai baixar de novo as imagens, ó, porque agora eu estou conectado no desktop. É isso mesmo. Ele meio que criou um segundo ambiente. Ó, o volume vai já aparecer aqui. As imagens vão já aparecer aqui. Então deixa... Beleza, baixou. Executou. Vou dar um Docker PS. Aqui ele rodando, ó. A imagem já tá aqui, ó. E o container já tá aqui já. Entendeu? Então essa é a vantagem de você integrar, tá? Então você consegue parar, excluir, ó, reiniciar por aqui. Então, tipo assim, inclusive entrar no modo clean. Ó, ver o Docker Logs e entrar no modo clear. Ou seja, eu ia explicar isso aqui, mas vocês também já podem estar fazendo aí, tá? Então, beleza. Agora que eu tenho o Docker rodando, eu dou um Docker Stop MySQL. Ele parou, e eu posso também dar um Docker Start MySQL. Iniciei a máquina de novo, tá? Caso desse processo de inicialização, você também pode dar um Docker Logs para ver o que está acontecendo, que é exatamente essa área aqui, ó. Mesma coisinha. Tá? Então, houve algum problema na inicialização? Já resolvi problemas por causa disso já. Às vezes ele dá o erro, erro é memory insuficiente, aí você, memória. Tá? Então ele geralmente quando o desenvolvedor faz o script bem feito, ele debuga aquela informação e aí você consegue entender de uma forma bem clara, tá? Deixa eu ver se tem um Docker aqui, se eu tenho mais alguma coisa interessante para falar, tá? Eu tenho o Docker CP, tá? O Docker CP, ele resumidamente, ele serve para copiar coisas para dentro do Docker. Então vamos supor que eu criei um arquivo aqui, ó, o ocla.com, tá? Aqui é meu arquivo. Aí vamos supor que eu queira copiar ele para dentro, então eu dou um Docker CP, né? Ponto barra para indicar que eu quero copiar da minha máquina para um container Docker. Aí eu boto MySQL, 2 pontos. Aqui nesse caso, depois dos 2 pontos, eu vou colocar qual é a pasta que eu quero que ele fique, né? Barra TMP, se você quer colocar lá no barra home, então barra home, nome do usuário, pictures, por exemplo. Então você poderia jogar para lá. Ó. Você também pode entrar no modo interativo, né? O modo interativo seria o quê? Seria você colocar assim, ó, Docker exec, ou seja, porque você quer executar alguma coisa lá dentro da máquina virtual, você pode fazer isso também, tá? Docker exec, -it, que é o modo interativo, o nome da máquina, MySQL, e qual é o prompt que você quer usar, né? No caso aqui o /bin/bash. Eu excluí, foi o container, Docker PS? Não.
Docker exec. Ah, é Docker, né, velho? Ah, sorry, galera, sorry. Docker exec -it MySQL /bin /bash. Beleza? Tô aqui dentro, ó. Tô dentro do container. Você pode perceber que aqui o prompt mudou. Então, para sair, dá o Ctrl D. Ah, deixa eu conferir se lá no TMP tá o meu arquivo. Aqui. Tá? Então, é super tranquilo. Ah, quero fazer o processo contrário do que tu fez. Então, é só tu fazer assim. Eu quero copiar o arquivo okla.com que tá lá para dentro da minha máquina, agora chamando ele de file.com. Aqui tá o file.com. Beleza? Vamos ver Docker aqui de novo. O restart caso você queira reiniciar. O Docker PS é para listar os processos. Acho que os outros, pessoal, eu não vou entrar muito no mérito, porque como eu falei, o vídeo vai ficar bem longo e não tem tanta necessidade, tá? Mas eu trouxe alguns projetos finais aqui que você pode achar interessante você já instalar aí na sua máquina como uma maneira de testar, né? E treinar em casa seus processos. Existe um projeto chamado DVWMA, ó, que ele tem, ó, como você fazer o processo todinho, instalação, mas só é chato. Aí aqui é uma linha, ó, vou copiar, vamos ver se vai rodar com a linha mesmo. Ah, esse "-rm" aqui, ó, é para quando você parar o serviço ele morrer, ele se auto-remove, entendeu? E esse "-p" é para você expor determinada porta específica, tá? Baixou, ó, tá startando, beleza? Tá aqui, ó, acho que ele já tá ativo, aparentemente, tá? Aí como é que eu faço para acessar quando a porta está exposta assim, como foi o caso aqui? Ó, ele está expondo a porta interna do Docker para o WSL. Agora, para poder acessar da minha máquina física, é como se fosse uma outra máquina. Então eu tenho que primeiro fazer o seguinte: eu tenho que primeiro pegar qual é o IP do meu Ubuntu. Ó, qual é o IP do meu Ubuntu? Ó, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse é o IP do meu Ubuntu, ó. É o ETH0. E aí, colocar aqui no meu navegador. E aí está. Ele instalado no teu portal. Eu não sei qual é o usuário e senha padrão. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, é o DVWA, usuário. Acho que a senha é aquela ali mesmo. Ó, os dois é igual. Pronto. Isso aqui, pessoal. Aqui ele vai fazer o processo. Talvez ele vai precisar fazer o processo de instalação. Mas é só para vocês perceberem como o processo é simples, né? Com uma linha de comando você conseguiria rodar isso aqui. Aí você teria que agora instalar o MySQL e configurar os dados aqui de instalação, tá? Mas talvez eu deixe isso aqui para um outro vídeo. Vamos deixar isso aqui para um outro vídeo, que a gente vai utilizar essa plataforma. Eu já ensino como configurar isso no Docker, só para você não ficar muito longo esse vídeo, tá? Outro projeto também que vocês podem estar fazendo é o próprio Kali, né? Ó. O próprio Kali Linux pode ser instalado da mesma forma, tá? Usando o Docker Pool, fazendo o processo de instalação depois. Aí você entra dentro dele, lá com o Docker exec, como eu falei, e faz a atualização e instalação dos todos os aplicativos. Ó. Aí você vai conseguir fazer da mesma forma esse processo, tá? E fica o Docker Desktop aqui. Os volumes, pessoal, para quem não sabe, o volume é como se fosse o disco rígido do container. Então você pode exportar, isso aqui é aqui que fica seus dados salvos. Vocês podem ver que o volume é 200 MB, bastante pequeno. As imagens são os DVDs de instalação, como eu comentei. E os containers são tudo aquilo que está rodando naquele exato momento, tá? Aqui também dá para você pegar o... Ó, ele está aberto, expondo a porta. Ó, a quantidade de memória usada, de rede. Então, pessoal, super tranquilo vocês estarem gerenciando seus próprios containers, tá? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou bastante grande de qualquer forma, mas eu espero que todo mundo tenha entendido aí. E se vocês quiserem, deixe seus comentários, deixe sua opinião, que é bastante importante para mim. Tá decidindo o que postar e o que não postar, tá? Vocês é que decidem o futuro desse canal, tá? Então, um grande abraço aí, até mais, tchau, tchau.